no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 18. É isso aí. São Mateus 9, 18 a 22. Nós já vimos muitas vezes esse texto, mas aqui tem dois exemplos de fé maravilhoso, duas pessoas que manifestaram a fé e que vão nos ensinar a viver a fé. Então, Mateus 9, 18 a 22. Está escrito assim: falava ele ainda, falava Jesus, quando se apresentou um chefe da sinagoga, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia 12 anos, aproximou-se dele, trás e tocou-lhe a orla do manto. Ela dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Amém. Então, algumas pessoas falam assim para mim: Alex, eu acho que eu perdi a minha fé. Tem essa não, gente. Fé a gente não perde. Algumas pessoas falam assim: me ajuda a ter fé, a encontrar, a possuir a fé. Também não. A fé é um dom de Deus que nos é dado por Ele e que começa a funcionar em nós. Estou trazendo para vocês uma linguagem bem simples, através de uma coisa que nós chamamos o batismo. O batismo, então, é aquilo que faz com que a nossa fé se coloque em ação. Existe fé forte e fé fraca? Também não existe. Fé é uma coisa só. Ou usamos ou não usamos. Aonde está a fé? Dentro de nós. Cabe a nós fazer o que com ela? Colocar em ação. Existem pessoas que falam assim: eu não tenho fé. É uma mentira. Você tem, você só não usa. O que nós precisamos é colocar a fé em ação, usá-la. Somos provados? Somos provados. Aí vai cantar até uma música daqui a pouco, toda vez que a minha fé é provada. Eu não gosto muito dessa, porque quem é provado não é a fé. O homem é provado. Nós somos provados. E nós somos provados aonde? Na nossa natureza humana. A palavra de Deus vai dizer assim: um homem exterior é fraco, mas um homem interior se renova dia após dia. Por quê? Porque o homem interior, ele é movido pela fé. E isso é uma coisa muito bonita. Então, nós não perdemos fé. Não existe fé fraca e nem fé forte. O que tem são pessoas que não usam a fé. E nesse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala de fé como algo muito grande para combater o mal. Nós temos dois momentos com duas pessoas que estavam passando por um combate na vida, igualzinho vocês. Um pai de família desesperado e uma mulher com um sangramento de 12 anos. E essas pessoas, elas nos ensinam de uma forma grandiosa a ter fé. Quem era a primeira pessoa? Jairo. Quem era Jairo? Jairo era o principal da sinagoga. O que era o principal, Alex? Era aquele homem que tomava o lugar no templo para exercer as funções sacerdotais. Então Jairo era o principal homem do templo. Ele tinha uma vestimenta muito bonita, né? As roupas dos sacerdotes, dos homens de Israel eram muito ornamentadas.
E ontem, quando o Márcio falava, eu fiquei pensando nessa situação, porque eles usavam uma espécie de chapéu com muito ouro e pedrarias, eles tinham várias vestimentas, eles tinham manto, eram sacerdotes, as roupas deles eram cheias de sininho, que nós chamamos aqui de guizos. Então, eram sacerdotes, e ele era o principal da sinagoga. Ele conhecia as escrituras. Jairo, ele era conhecedor, ele era um doutor. E esse homem, ele vai justamente para aquilo que é mais, que seria improvável: Jesus. Os judeus praticantes jamais iriam a Jesus, que se colocava como Messias. O que nós aprendemos logo de início? Quando temos uma muralha, quando temos um combate na nossa vida, a gente tem que romper com tudo. A gente tem que romper com tudo. Às vezes as pessoas falam assim: eu não vou fazer determinada coisa, eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha. Ontem, no final do grupo, eu fiquei conversando com uma moça, quase até meia-noite. Eu fiquei conversando com aquela moça. E eu achei tão interessante, porque ela falou assim: eu acho que eu não acredito em Deus. Depois daquilo tudo, ela dizia para mim que eu não acreditava em Deus. Eu falei assim: minha filha, você está com defeito de fábrica. Mas o mais bonito, que ela tinha muitos combates na vida dela. E sabe o que ela precisava? Ela precisava de uma palavra de acolhimento para vencer a fé começou a vir no coração dela, a brotar no coração dela, somente por um momento que eu parei e dei atenção a ela. E ela se sentiu acolhida. E ela virou para mim no final, ela falou assim: nossa, eu não sabia que era tão fácil acreditar em Deus. É tão simples. É tão simples crer em Deus. É tão simples colocar a nossa confiança nele. E lá estava Jairo, o homem importante, o principal da sinagoga, com a sua filha doente. Quem é pai aqui? Que bom. Temos muitos pais, muitas mamães também. Imagina o que você faz. Eu sou a pior pessoa para falar nessa hora. Mas quando um filho fica doente, né? A gente quase enlouquece. Então, vocês acreditam que João ele não fala: mãe, eu estou sentindo isso, mas não conta para o papai, porque eu já fico desesperado demais quando um filho fica doente. E a filha de Jairo estava morrendo. E aí estava ali um homem intelectual, um homem importante, com a filha morrendo. Ele conhecia tudo aqui, mas a sua filha estava morrendo. Ele tinha poder, mas a sua filha estava morrendo. Ele era amigo de todos, ele tinha recurso, ele era benquisto, ele era querido, mas a sua filha estava morrendo. Ele estava vivendo um combate, como muitos de vocês. Que às vezes, gente, o combate, não sei se vocês já aconteceram isso na vida de vocês. A gente se sente tão seguro em algumas coisas e de repente acontece uma prova na nossa vida. Você fala assim: meu Deus, isso está acontecendo comigo. Eu nunca imaginei que eu poderia passar por isso. Vocês já viveram alguma experiência assim? Que a gente se sente tão seguro em determinadas coisas na nossa vida, a gente se sente tão, eu sou uma pessoa que, isso daí eu já estou pronto, mas aí chega, e quando chega, você se desespera. Eu jamais poderia imaginar que eu iria passar por isso. Era Jairo, um homem seguro, um homem importante, mas ele tinha um combate. Sua filha estava morrendo. E aí a gente entra na cena. Imagina alguém muito importante. Jesus, para o povo judeu, era o resto do resto. E imagina Jairo. Eu sinto o Jairo chegando meio que
assim, rodeando Jesus. E ele fala assim: queria desenrolar um negócio com você. Aí Jesus: manda aí, Jairo, o que está pegando? Não, você está de quê? Minha filha está doente. E Jesus já queima a roupa, ele vai o quê? No outro texto, no Evangelho de Lucas, que também narra a mesma coisa, vou na sua casa. Quando Jesus falou para Jairo, gente, é muito interessante como Jesus faz a obra. Quando Jesus falou assim: eu vou na sua casa, Jairo. Então, eu sinto que Jairo agarrou no braço do Senhor, como um líder religioso que Jairo era, tomou Jesus no braço e falou assim: então é o seguinte, a minha filha está deitada na cama, você chega lá, bota a mão na cabeça dela, tira ela lá da cama, bota ela de pé, porque você pode fazer. Jairo começou a ordenar como ele queria o milagre. Quando a gente vive um combate, a gente tem que entender que o que vai resolver não é como a coisa vai ser feita, mas é como nós vamos aplicar a nossa fé. Quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, gente, eu conheço pessoas que às vezes vêm um aconselhamento e falam assim: Alex, eu queria essa graça na minha vida. Eu falei: então, tudo é possível, vamos orar. Não, Alex, mas eu queria sim que Jesus pudesse. Podia dar um jeitinho de fazer assim desse jeito? Não tem como. E quando as pessoas que querem a graça, por exemplo, tem um problema com o marido, ou tem um problema com o filho, fala assim: vou te dar o telefone, você pode ligar para ele? Gente, eu falo para a mulher: nunca vi seu marido, minha filha. É sobrenatural, nós vamos orar. Alex, mas a oração não vai funcionar, porque meu marido não vem à igreja, ele não gosta de Jesus. Mas se você ligar e falar uma palavra bonita, ele dá. Eu falei: minha filha, é Deus e não sou eu. Vamos orar. Então, a oração é um milagre. Alex ganhar telefone, ligar para um filho, ligar para um problema, é o quê? É eu querendo direcionar o milagre. Compreende? Assim era Jairo ele precisava do milagre. Jesus falou assim: vou na sua casa, só um fechamento, estou partindo para sua casa. Jairo falou o quê? Então você vai lá, minha filha está deitadinha lá, já tem os tocadores de flauta e as mulheres que choram no velório já estão lá para começar a chorar. Você vai lá, espalha todo mundo e levanta a menina e acabou e pronto. Jesus olhou para ele: sabe de nada, Lazarento, não vai ser assim. Aí, imagina o desespero. Gente, você já ficou desesperado na sua vida quando você quer uma coisa? Aí, uma mulher que do nada resolve tocar em Jesus. E já era afobado, já era com pressa. Vambora. Tinha multidão. Vambora. A mulher vai, aparece do nada, 12 anos, já estava sangrando, podia ficar sangrando, mas ela toca em Jesus. E quando ela toca, a pergunta mais doida que um homem pode fazer no meio de uma multidão: Jesus olha para os discípulos e fala: alguém me tocou. Pedro, bobagem, novidade. Foi um mosquito. Não. Todos te tocam, Senhor. Todos te cercam, Senhor. Mas alguém me tocou de maneira diferente. E já era um relógio: minha filha está morrendo. E ele conversando com esse povo: quem me tocou? Jesus está morrendo, Senhor. Deixa para resolver, desenrolar esse negócio que a gente tocou depois. Minha filha está morrendo. Calma, Jairo. Alguém me tocou de maneira diferente. E a mulher excluída. Aí nós temos um homem querido e uma mulher excluída. Um homem amado e respeitado por todos e uma mulher rejeitada por todos. Por quê? Você imagina, as mulheres sabem muito bem isso. Ciclo menstrual, o sofrimento da mulher. Lá em casa tem duas que fica assim, só Jesus. Aí, bebê, só o sangue do Senhor. Essa 12 anos. Dentro da cultura judaica, esvaía-se. Dentro da cultura judaica é assim: uma mulher no seu período menstrual, ela é afastada das pessoas da casa. Tem um quarto que ela se isola até passar o período menstrual, porque ela é tida como impura. Então ela não vê os filhos, não vê o marido e não sai na rua, porque segundo a tradição bíblica, quem toca numa mulher impura se torna impuro com ela.
Então, as mulheres, no seu período menstrual, elas ficam solitárias, até passar, né? E lá estava aquela mulher, podendo ser apedrejada, podendo ser morta, mas ela é movida de uma fé diferente da de Jairo, que queria mandar. Ela é movida de uma fé que vem do amor, que vem do coração, e ela tem consigo: eu não preciso conversar com ele, porque a minha condição não permite que eu converse com ele, mas se eu tocar no seu manto, eu serei curado. Jairo direcionava o milagre. A mulher, ela dizia: se eu tocar na beiradinha do seu manto, eu vou ser curado. Olha que coisa fantástica. Irmãos, a nossa fé, basta pequenas gotas de entrega, basta pequenas gotas de amor pelo Senhor, que ela começa a funcionar. Às vezes a gente quer coisa grandiosa demais, às vezes a gente quer que a fé, ela se manifeste na nossa vida como um evento apoteótico, mas não é. Essa mulher, ela é totalmente diferente do principal da sinagoga, que é Jairo. Ela se contentava apenas com tocar, ela não queria conversar, ela não queria uma palavra, ela não queria Jesus botando a mão. E Jesus sente a intensidade da fé, porque ele falou: quando alguém me tocou, tocou diferente, porque de mim saiu uma força muito grande. Você quer que o Senhor se manifeste com uma força muito grande? Seja pequeno diante dele. Foi o que a mulher ensinou. E Jairo, enlouquecido: Senhor, essa mulher, ela já está 12 anos assim, não perde tempo com ela já morreu, ela não sabe ainda que ela já morreu. Mas a minha filha não, está novinha, tem 15 anos, vai lá, bota a mão nela. E já Jesus, gente, eu também acho que eu ia sacudir Jesus nessa hora. Jesus vai lentamente, em outros textos fala: Jairo, sua filha só dorme. Ela só dorme. Em outros textos vai dizer que Jairo, quando Jesus estava caminhando à casa desse homem, a mulher ficou limpa imediatamente. A mulher do fluxo de sangue, ela ficou limpa imediatamente, ela ficou curada imediatamente, cessou o seu combate, cessou a sua luta, porque ela foi pequena diante daquele que é grande. Se eu apenas tocar. Em outro texto, Lucas vai descrever que quando Jesus caminhava para a casa de Jairo, falou: deixe o Senhor, sua filha morreu. E Jesus responde: não, vamos lá, ela só dorme. Às vezes, irmãos, quando a gente quer conquistar alguma coisa com fé, a gente sempre vai encontrar os obstáculos. Quando a gente quer alcançar alguma vitória na nossa vida, vencer combate, sempre vai existir esses obstáculos nossos e dos outros. Jairo, não importune mais o Senhor, sua filha já morreu. Jesus falou: ela só morreu. Quantas coisas a gente já dá por vencida na nossa vida e a gente já não quer lutar, porque não é do nosso jeito. Somos imediatistas como Jairo. Tem que ser agora, tem que ser desse jeito, tem que ser nessa hora. Não funciona assim a fé. Quantas pessoas pararam já de vir a grupo de oração? Sabe por quê? Porque pensam que o milagre é assim: eu vim aqui, chorei um pouquinho, levantei a mão, cantei os hinos e como se fosse uma mágica. Não. As coisas, elas vão se dando na nossa vida aos poucos. O problema é que nós somos muito displicentes e esquecemos que de quando nós começamos essa caminhada no grupo de oração, olha quanta coisa você já melhorou. Gente, quanta coisa nós já vencemos. Quantas coisas. Mas aí é o negócio. Tem aquele negócio, né? A gente é focado numa coisa maior e esquece que outras coisas foram se dando na vida da gente.
mas a gente não leva em consideração. Mas quantas vitórias você já conquistou, quantas coisas, porque tudo tem um tempo certo. Eu penso que se Deus, Ele imediatamente Ele dá tudo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente pede, não ia funcionar. O lindo da nossa caminhada é quando caminhamos junto com Jesus. Jairo deu o braço ao Senhor, foi dando ordem a ele, e Jesus falou: não é assim, Jairo, fica quieto. E quando chega a impossibilidade, sua filha está morta, Jairo quer parar de caminhar, igualzinho a gente. Não vou mais ao grupo de oração, não vou mais à missa, não vou ler mais Bíblia, acabou, vou desistir disso, é invenção da minha cabeça. Jairo quis parar de caminhar. Jesus falou assim: não pare de caminhar, sua filha só dorme. Como hoje Jesus também disse para você: aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, se você ainda não recebeu, é porque ainda não é a hora. Mas não para de caminhar, porque a graça sua não tem meu nome. A graça que te pertence tem o seu nome, a sua altura, o seu endereço, o seu jeito, porque é sua e não é minha. Compreende? Então, queridos irmãos, não pare de caminhar. Não sejamos como Jairo: Senhor, pode ficar aí, fica com a mulher lá pisando um bocadinho, porque acabou tudo lá em casa. Não é assim. Jesus chega, põe a mão da menina e fala assim: menina, levanta. E vira para trás, traz alguma coisa para ela comer, ela está com fome, o problema dela é fome. Está escrito assim no Evangelho de Lucas: e depois deram uma coisa a ela para comer. Gente, Jairo ele entendeu que ele tinha que ser humilde, que ele tinha que se fazer pequeno. E quando se tem uma fé grande, com um coração humilde, Deus realiza. Agora, o que adianta sermos muito grandes e não termos uma fé humilde, uma fé que saiba se prostrar? Jairo, o texto diz que ele se prostrou, mas eu gosto mais de entender que ele se prostrou em partes. Se prostrou o pai de família, mas não se prostrou o chefe da sinagoga, Jairo. Esse tinha que se prostrar. O homem que mandava, o homem que era o principal, esse não se prostrou. Queridos, no nosso encontro com o Senhor, como combater através da fé? Nós combatemos através da fé com essa simplicidade do nosso coração. Me desculpe que eu vou dar um exemplo que eu acho que eu já falei aqui, mas como sempre tem pessoas novas, alguém vai ser edificado com esse exemplo, porque até hoje, nessa minha caminhada, apesar que hoje eu estava lendo uma mensagem que uma irmã me disse, onde o médico virou para ela e falou assim: não tem mais jeito. Ela virou para o médico e falou assim: tem jeito. Alex, eu falei para o médico que tem jeito. Eu fiquei quieto, não respondi nada a ela, né? Ela que desenrola lá com o médico do jeito dela. Fé. O médico deu um diagnóstico a ela como final. Ela viu um começo. Será que Deus também não está falando isso para nós? No início da minha caminhada, eu realizava muitos, nos anos 90, então eu realizava muitos seminários de vida no Espírito. Então a gente fazia muito isso, eu ia pregar muito com o pessoal, e eu fui a um lugar chamado Cambuci pregar. Tinha um padre muito espiritual lá, o padre João Roberto, e a gente ia 9 semanas, eram 2 meses, e às vezes era 2 meses e mais um pouquinho, e eu fui lá, eu muito novo na caminhada, muito imaturo, porque eu estava no começo, ia com alguns irmãos pregar lá. E o padre João Roberto, hoje ele já perdeu completamente a visão, ele está cego praticamente, mas é um homem muito espiritual, um homem de muita oração. A gente não entende os desígnios de Deus, não é? Um homem que ora pela cura dos outros, mas ele está ficando cego. Né? Já foi padre em São João da Barra, o padre João Roberto. O missal dele, para ele celebrar a missa,
tem que colocar no computador e as letras ficam desse tamanho. Então o que ele fez? Ele começou a pedir alguém que lesse para ele decorar as palavras de consagração, para que ele não pudesse mais ler, porque ele não pode mais ler. Mas ele era jovem e eu era um menino, e ele falou assim: Alex, ele era muito tímido, e ele falou assim: Alex, nós vamos fazer esse seminário, você vai vir com o pessoal de campus aqui, é cidade interior, e vamos fazer o seguinte: todas as vezes que você prega, e eu vou andar com o Santíssimo Sacramento no meio do povo. E depois que eu andar, e a gente terminar, você pede às pessoas que sentiram alguma coisa para vir à frente falar. Eu falei: se é assim, vai ser ótimo. Preguei, eu muito entusiasmado, porque eu era muito jovem, minha caminhada, e eu vi aquela coisa maravilhosa, uma igreja super lotada, e ele andou com o Santíssimo no primeiro dia. E eu contei isso já muitas vezes, mas quando eu falo de fé, eu não posso deixar de contar isso. Quando eu terminei, e ele terminou a bênção eucarística, eu perguntei: alguém sentiu alguma coisa? Levanta uma mulher no fundo da igreja e veio, um lencinho na cabeça. Eu percebi que ela tinha câncer. E as pessoas ficavam olhando para ela. Lugar pequeno é assim, né? Olharam o desfile da mulher, de lá de cá, de fundo até aqui. Aí foram cozinhando a mulher com o molho até ela. Ela falou assim: eu queria contar que quando eu ouvi a palavra que Jesus passou por mim, eu fui curada de um câncer. E vocês me conhecem. E todos bateram palma e cantaram glória, glória, aleluia. Fomos para casa, segunda semana. Eu preguei, o padre deu a bênção eucarística, andou no meio do povo. Quem quer dar um testemunho do que aconteceu? Levanta a mesma mulher. Novamente, sobe no altar. E eu ouvi a palavra, Jesus passou, eu toquei nele e eu fui curada do meu câncer. Quando eu terminei, isso já era o segundo dia, chegou a vizinha lazarenta e falou assim: Alex, ela está muito mal, é mentira, ela não está curada nada. Eu falei assim: mas se ela diz que está, dona, eu vou acreditar. Ela é fé, é com Jesus. Terceira semana, eu preguei, Padre do Santíssimo. Quem vai dar testemunho hoje? De novo a mulher. Eu falei: Senhor, já está virando um mistério aqui. E eu não vou prolongar. Quarta semana, a mulher. Na quinta semana, o povo já não batia a palma e nem cantava glória, aleluia. Mas ela falava: eu fui curada. Só ela levantou. Só ela queimada. E nas quinta, sexta semana, ela já estava muito ruim. Parecia coisa, gente, eu nunca vi uma coisa daquela, por isso que eu quis repetir isso, porque parecia que Deus queria falar alguma coisa conosco naqueles 2 meses e meio, porque ela foi só apagando de uma maneira agressiva. Aí eu chamei as pessoas da família e falei assim: fala com ela para quando eu falar quem que dá testemunho, para ela não vir mais não. Porque a gente sabe, tem desígnio de Deus, quem sabe ela vai ser feliz no céu. O povo olhava para mim, eu falei assim: não, a gente vai conversar com ela. Sexta semana, quem vai dar testemunho, ela veio apoiada nos filhos. Eu fui curada pelo Senhor. E aquilo já estava. Depois, eu fui obrigado a chegar nela. Falei: minha senhora, a senhora tem que entender o plano de Deus, o que é a fé na vida da senhora. Não venha mais aqui dizer que foi curada, porque a senhora não estava curada. A senhora não está curada. A senhora está aí acabada. Eu falei para a mulher. 9ª semana, a mulher não apareceu. Eu falei: morreu, não disse? Aí teve a missa de ação de graças. Na missa de ação de graças, quem aparece na igreja? A própria. Eu falei: pode, Senhor. Achei que a gente já ia celebrar o 7º dia dela. E ela chega com uma ação de gente. Eu falei assim: mas eu vou lá nela. Aí eu falei assim: minha senhora, eu queria dizer para a senhora que na hora que o padre chamar para dar testemunho, que a senhora não vai, porque eu não vou deixar. A senhora não pode envergonhar o nome do Senhor Jesus aqui, que nós amamos tanto.
ela botou a mão na minha cabeça e fez essa oração que eu não esqueço até hoje. Senhor Jesus, mostra para esse moço que quando eu vi o Senhor passar na igreja, eu fui curada do câncer. Acabou, o padre João Roberto chamou a menina, essa senhora lá, ela veio com o médico, ela veio com mala de exame, ela veio com tudo, desapareceu o câncer da mulher. Uns anos atrás ainda, eu soube notícia dela através de uns amigos que a gente tinha lá de Cambuci, que já tocaram com a gente na igreja. Essa mulher é um exemplo de fé para mim, porque ela foi até o fim dizendo: isso é fé. É quando nos acaba todas as possibilidades e a única que nós temos é o Senhor. Ela venceu o combate na vida dela com o Senhor. Eu quero que você vença os combates também na família, na vida pessoal, com o Senhor Jesus. Amém? Vamos então orar e romper em fé nesta noite, ficar de pé. Podemos cantar essa canção? Essa canção é muito linda. Vamos pedir ao Senhor que os obstáculos da nossa vida nós vençamos por meio da fé. Que a cada dia, como o Padre Reginaldo nos fala, nós possamos vencer rompendo em fé. Eu já vou pedir a você que põe a oração da súplica ardente, se você não esqueceu. Mas se você esqueceu, é só na hora que formos orar, você ficar em silêncio e se unir em oração. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de vencer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Adoro essa parte. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia, vou mover o sobrenatural.
igreja traz para nós a memória de São Bento, um homem que nos ensina mais do que uma medalha e mais do que uma oração exorcística. São Bento, ele nos ensina a viver o combate espiritual pela fé. Até mesmo quando o inimigo se parece tão presente, e se pareceu tão presente na vida de Bento, ele não olhava para o inimigo, mas ele tinha os olhos em Deus, por isso ele vencia o inimigo. Eu quero que você aprenda, que nós aprendamos juntos nesta noite. As coisas podem estar tumultuadas ao nosso redor, mas nós temos que olhar para o Senhor, nunca para os problemas, nunca para a dificuldade, nunca para a dor. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance, de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. E as provações, minhas provações não são maiores, não vão me impedir e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Movendo em fé, minha vida se revestirá com seu poder. Movendo em fé, ousadia para mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, movendo em fé. Eu vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, movendo em fé. Vou fazer uma coisa hoje. Eu nem vou fazer a oração da súplica. Nós vamos fazer a oração exorcística de São Bento. Vamos ficar várias vezes repetindo que nós vamos aplicar esta oração na nossa vida. Vou pedir que a luz se apague. E cada vez que nós fizermos uma frase da oração de São Bento, a gente vai traçar sobre o nosso corpo o sinal da cruz. Antes de você começar, e ainda de pé, você tem usado a sua fé de que maneira? Como você tem colocado a sua fé? Você está disposto a colocar a sua fé em Deus para aquilo que Ele quer fazer? Ou você tem colocado a sua fé somente para aquilo que você quer que aconteça na sua vida, conforme o seu desejo? A fé, ela vai no caminho de Deus. A Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a minha fé não é para me trazer benefício, a minha fé é para agradar a Deus. Olha que coisa! A fé, ela vem pelo ouvir. Nós ouvimos a palavra, nós ouvimos hoje o testemunho. Então agrade a Deus agora, dizendo: Senhor, isso que está passando, isso que eu estou vivendo, eu vou vencer, é pela fé no teu nome, no nome do seu Filho Jesus. Senhor, essa dificuldade dentro da minha casa, esse problema que está acontecendo no local do meu trabalho, o desemprego, as coisas nunca se concretizam na minha vida, eu não vou vencer isso no desespero, mas eu vou vencer isso na fé, no nome do teu Filho Jesus. Comece a orar nessa direção. Senhor, a doença,
Senhor, a crise dentro de casa, a crise conjugal, as críticas que nós vivemos. Quantas pessoas, o combate na nossa vida é a crítica, ser criticado, ser colocado como alvo de tantas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Quantas vezes a luta, a batalha são pelos nossos atos. As pessoas muitas vezes se vestem de juízes e querem determinar a nossa vida como certo ou errado, mas o único que pode determinar é o Senhor. E a minha fé quer te agradar nesta noite. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, ousadia, como ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Ainda de pé, a oração que nos traz tanta fé, esta oração de São Bento. E nós vamos nela, parte por parte, nós vamos frase por frase. E cada frase que nós fizermos, nós vamos fazer o sinal da cruz sobre nós. A cruz sagrada seja minha luz. Então faz o sinal da cruz sobre o teu corpo. E pense nisso que você falou, a cruz seja minha luz. Então coloque a luz, a cruz como uma lâmpada para iluminar esses momentos escuros da sua vida. Coloque a cruz sagrada, como você acabou de dizer, a cruz sagrada seja a minha luz. Então coloque a cruz como luz na sua vida, para iluminar os caminhos. A cruz é uma arma, a cruz é um instrumento de fé, porque ali o Senhor venceu o mal. Coloque a cruz entre você e os problemas. Coloque a cruz sagrada do Senhor entre você e as dificuldades que você tem vivido. Coloque a cruz sagrada do Senhor entre você e pessoas. O Senhor está me falando muito isso, que nós temos que colocar a cruz sagrada, como disse São Bento, para que ela seja luz entre você e pessoas. Que a cruz sagrada seja a minha luz diante de problemas na justiça. Que a cruz sagrada seja solução entre você e um empregado. Que a cruz sagrada seja luz na sua vida, dentro do seu matrimônio, na criação dos seus filhos. Que a cruz sagrada seja uma arma e seja luz na vida de um pai que está sendo agora poderosamente tocado, porque ele está orando, Senhor, que a cruz sagrada seja luz para o meu filho, porque eu não tenho conseguido ver luz na vida dele. Comece a pedir, a cruz sagrada seja luz, e você vai dizendo, nessa situação, a cruz sagrada seja a minha luz, nessa situação. Desemprego, essas coisas que nos afetam, a cruz sagrada seja a minha luz. Pelo medo que eu tenho, a cruz sagrada seja a minha luz para tirar o medo que eu tenho. Os exames que eu vou fazer, o resultado de algum exame, a cruz sagrada seja a luz. Nessa situação de pecado que estou vivendo, que a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Faça o sinal da cruz novamente sobre você. Não somos guiados pelo dragão maligno. Quantas vezes o dragão maligno quer nos guiar, nos desviar da luz do Senhor? Diga comigo, eu renuncio, Senhor, a todas situações
que o dragão maligno tenta me envolver, tenta me seduzir, tenta me desviar. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão guia da minha família. Não seja o dragão aquele que me perturba. Amém. Retira-te, Satanás, e nunca me aconselhe coisas vãs. Faz o sinal da cruz. Retira-te, Satanás, e nunca me aconselhe coisas vãs. Assim disse o grande São Bento Abade. Assim disse o grande São Bento. E nesta hora nós pedimos: retira-te, Satanás, da nossa vida, suas obras, suas insinuações, suas seduções, suas armadilhas, seus planos. Retira-te, Satanás, dos meus sonhos. Retira-te, Satanás, dos meus projetos. Retira-te, Satanás, do meu caminho. Retira-te, Satanás, e não tente enganar os nossos familiares. Quantas vezes o inimigo ele já deu ordens na nossa vida? Quantas vezes o inimigo ele já mandou na nossa vida? Mas agora ele está sendo retirado. Retira-te, Satanás, e não me aconselhe coisas vãs. Quantas vezes nós fomos aconselhados pelo mal? Alex, o que é isso? Ser aconselhado pelo mal é dar ouvidos, é dar atenção a calúnias, a fofocas, a briguinhas, a intrigas, contendas. Meu Deus, como a gente é humano e deixa ser seduzido por isso, meu Deus. Como que eu muitas vezes caio aí? Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. Me dá a graça da humildade, Senhor. Para entender esse pedaço da oração, eu preciso da graça da humildade. Então me dê a graça da humildade, Senhor, agora. Porque essa parte age muito no nosso humano. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. Porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos que nós temos que dar o troco, dar a resposta, porque nós estamos sendo diminuídos, humilhados. Não. O jogo do maligno é justamente isso, de colocar contra pessoas. Cair no jogo dele, cair nos conselhos dele. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Faça o sinal da cruz novamente, porque é a parte final. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. E nesta hora, com seu coração voltado para Cristo Jesus, você pede ao Senhor que o inimigo ele possa experimentar do próprio veneno dele, que o inimigo ele possa experimentar da própria armadilha. Quanto a nós, seremos livres. Bendito seja o Senhor. A cruz sagrada seja minha luz, não seja dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Colher.
que o Senhor me dava quando eu fazia a oração de São Bento é como que se nós estivéssemos sendo protegidos por cada pessoa. Era como que eu via. Eu via como um círculo de anjos em volta de cada pessoa aqui, como que blindando você das maldades do inimigo maligno. Então eu queria que nós continuássemos nessa imagem que o Espírito Santo me favorecia na oração, e que nós pudéssemos colocar agora nesse círculo, nesse anel luminoso que é feito pelos anjos. Sim, é um anel dourado, um anel luminoso, com muito brilho. Imagina, dentro desse anel luminoso feito pelos anjos, está você no centro. Você está sendo guardado, você está sendo protegido, e todas as vezes que você caminhar, esse anel luminoso vai estar protegendo você dos perigos, pelo poder da cruz do Senhor. Pelo poder da cruz do Senhor seja guardada a nossa casa, pelo poder da cruz do Senhor seja guardada as nossas famílias, pelo poder da cruz do Senhor seja guardado os nossos filhos. Eu quero que vocês usem muito o sinal da cruz, que vocês façam várias vezes o sinal da cruz. Eu vou até mesmo segurar aqui a cruz do Senhor, e que pelo poder da cruz do Senhor seja guardada as nossas casas de assaltos, arrombamentos. Seja guardado os nossos filhos. Comecem a orar pelas pessoas, e todas as vezes que você pensar em alguém que está vivendo uma aflição muito grande, você faz o sinal da cruz por esta pessoa. Sim, esse anel luminoso nos guarda, e pelo poder sagrado da cruz do Senhor seja dissipada todas as trevas, toda a maldade na nossa vida, todos aqueles que não nos querem mal. Pelo poder da cruz do Senhor seja libertado todo aquele que está aprisionado pelo pecado. Pelo poder da cruz do Senhor seja libertado todo aquele que está vivendo grandes tribulações, depressão, pânico, pessoas que não conseguem sair de casas há meses porque estão atreladas à depressão, a pânico, não conseguem se relacionar com pessoas, falar com ninguém. Façamos o sinal da cruz por essas pessoas, e elas sejam libertas pela cruz do Senhor, guardadas por este anjo. Sim, seja nossa casa protegida de incêndios, seja nossa casa protegida, o lugar que moramos, o ambiente que ocupamos, seja protegido por esse anel luminoso de graça que o Senhor está nos favorecendo, não só de assaltos, de arrombamentos, mas de incêndios e outras tragédias. Pelo poder da cruz do Senhor agora seja toda a nossa casa livre. Seja os nossos filhos, quando vão ao estudo, vão à faculdade, vão ao trabalho, vão à escola, seja os nossos filhos guardados também por esse anel luminoso, por esse grande corrente de graça. Seja guardado de más companhias, seja guardado de algum tipo de ameaça, seja guardado os nossos filhos e as pessoas que agora nós te apresentamos, pelo poder da cruz do Senhor, do brilho e da luz da cruz do Senhor. Filhos que estudam, fazem faculdades longe, tomam ônibus, estão sujeitos a assaltos, a violência, sejam agora protegidos pelo poder da cruz do Senhor de todo mal, de toda cilada, de toda armadilha do perverso. Pessoas que trabalham viajando nas estradas, caminhão, automóvel, sejam agora guardadas pelo poder da cruz do Senhor, e nenhum mal atingirá estas pessoas, nenhum mal chegará nas estradas, nenhuma cilada, nenhum acidente, nenhum amarra, nada, porque essas pessoas estão sendo colocadas dentro desse campo, desse anel luminoso de salvação. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Pessoas que trabalham em lugares que estão correndo perigo, pessoas que trabalham, que têm que pegar a aeronave em alto mar, que constantemente correm perigo por mais segurança que tenham, sejam agora colocadas dentro
desse anel luminoso de salvação, para que nenhum mal te atinja, para que nenhum mal chegue até você pelo poder da cruz do Senhor. Agora nós colocamos você e essas pessoas que você está apresentando. Bendito seja. Aleluia. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Hoje livre sou, presença forte em mim. Nós pedimos pelo poder da cruz do Senhor, que toda obra, que toda flecha apontada contra nós seja desviada agora e contra as pessoas que nós apresentamos. Pessoas que têm trabalho, pessoas que têm muitas responsabilidades e que aí também sofrem ameaças. Nós pedimos que você seja livre, que seja colocado dentro desse anel luminoso de salvação que é feito pelos anjos do Senhor nesta hora. Seja bendito e glorificado, Senhor. Eu não sei se vocês estão entendendo a força desta oração. Faça o sinal da cruz por estas pessoas. E você pode até dizer: Senhor, é pelo meu esposo, é pela minha esposa que agora eu estou traçando o sinal da cruz, para que ele seja livre, para que ela seja livre. Para esse estabelecimento comercial muito cheio de inveja, muito cheio de intriga, para esse estabelecimento comercial muito cheio de perseguição, muito cheio de mal-olhados, nós cravamos lá a cruz do Senhor e colocamos as pessoas dentro desse anel luminoso de salvação. Bendito é o Senhor. Hoje livre o Senhor Jesus, pelo poder da tua cruz. Eu e minha família somos livres pelo poder da cruz do Senhor. Presença forte em mim, eu posso dizer: habitas aqui. Porque escravo eu fui, porque escravo eu fui, e hoje sou, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, sentido na vida, minha alma encontrou tua mão poderosa, tua mão poderosa veio e me levantou. E agora eu posso declarar: hoje livre sou, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais, sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu
glória, 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 louvores ao Senhor, louvemos ao Senhor por todo o nosso ser. Sinta que você está muito próximo a Jesus, com o rosto dele diante de ti. Ó Jesus, destrói em mim tudo que não seja do teu gosto e escreve as tuas dores no meu coração com o fogo de tua caridade. Aperta-me fortemente junto de ti, Senhor, suave e eternamente, para que não mais te abandone nos teus sofrimentos e nas tuas dores. Que eu possa repousar-me sobre o teu coração nesta noite, para conseguir deste ato a força e a restauração. Que meu espírito não tenha outro desejo que viver ao teu lado, Senhor, saciar da tua presença, saciar da tua palavra e da tua força. Que a minha alma esteja cheia, Senhor, com a força da tua cruz, com a força do teu sangue. Bendito seja, agora e para sempre, Senhor. Glória, glória e louvor a ti. Glória, glória e louvor a ti, Senhor. Entregue às pessoas que você deseja um milagre. Use a sua fé nesse momento final de oração, para que as pessoas que você está apresentando sejam alcançadas por Deus. Seja humilde como a mulher que tocou na orla do manto do Senhor. Nós estamos livres. Então sejamos como aquela mulher que disse que não preciso de tantas coisas, eu só preciso tocar. Toque. Às vezes o toque é para pedir a cura. Às vezes o toque é para pedir pelo seu filho. Às vezes o toque é para pedir algo material. Mas toque no Senhor. Seja íntimo dele agora. Não seja como Jairo. Senhor, aqui estou eu quero somente tocar. Tu sabes o que eu preciso e tu sabes que eu te amo, Senhor. Bendito e louvado seja. Honra, louvor a ti. Glória, glória, Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos dar as mãos uns aos outros. Terminar esta noite orando uns pelos outros, orando pelo irmão para que ele tenha uma fé fortalecida a cada dia, como acabamos de cantar. Te conhecia, Senhor, não só pelas palavras. Já eu conhecia Jesus e ouvi. Aquela mulher, ela conhecia o Senhor porque ela experimentou. Já eu conhecia Jesus pelas palavras. Tem um homem que faz coisas grandes. A mulher do fluxo de sangue, ela conheceu Jesus porque ela experimentou. Jairo não experimentou. A mulher experimentou Jesus com a sua fé. De mãos dadas com o irmão, imagine realmente que você está tocando no Senhor. Ontem nós ouvimos um testemunho tão bonito. Onde está Jesus? Jesus está no nosso irmão. Nós podemos tocar no Senhor quando nós tocamos no irmão. Senhor, que eu cresça nessa noite na fé. Eu peço, Senhor, como a palavra aumenta cada dia mais esse dom precioso que é o dom da fé. Me leve a acreditar. Me leve a acreditar, Senhor, muito mais em Ti. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje meus olhos te viram e em cada passo comigo estás. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram e em cada passo comigo estás.
Viste o dia, amor, com tua glória da cruz, encheu a terra, toda a terra, adoração e vida te dou, após de ti eu seguirei, junto a ti não terei, grandes vales e montanhas atravessarei, derramarei as minhas lágrimas, quantas vezes preciso for, sofrerei as memórias de Deus aqui, o meu prêmio na terra, Senhor, e após de ti eu seguirei, junto a ti não terei, grandes vales e montanhas atravessarei, derramarei as minhas lágrimas, tantas vezes preciso for, sofrerei as memórias de Deus aqui, o meu prêmio na terra, Senhor. De uma coisa eu estou certo, eu espero no Senhor, que com Ele eu seja mais que vencedor. Maravilha. Uma coisa, de uma coisa eu estou certo, eu espero no Senhor, que com Ele eu seja mais que vencedor. Quem é vencedor, aplauda o Senhor. Oh, aleluia! Ele é o autor e consumador de nossa fé. Após de ti eu seguirei, junto a ti não terei, grandes vales e montanhas atravessarei, derramarei minhas lágrimas, tantas vezes preciso, sofrerei as demoras de Deus aqui, o meu prêmio na terra é o Senhor. Com a bênção do nosso Pai São Bento, nos ajude, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de você ir embora, semana que vem eu esqueci de falar, combate espiritual na vida dos filhos. Nós vamos fazer uma bênção para os filhos semana que vem, tá bom? Vamos em paz, pessoal. Após de ti eu seguirei.